Graça e paz, Deus abençoe você ricamente em nome do Senhor Jesus. Nós estamos mais uma vez no sacerdócio no lar e eu quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Por que o motivo de sentirmos medo? Qual o motivo de sentirmos então tristeza no nosso coração? E muitas vezes nós estamos na igreja, temos uma família, mas tememos a morte, temos frustrações. As pessoas então, dependendo daquilo que elas nos falam, nós então nos entristecemos, nós então permitimos que muitas coisas entrem dentro do nosso coração e comecem então a modificar a nossa vida negativamente. Por que somos então tão preocupados, tão frustrados? Por que muitas vezes até, como eu disse, tendo um ministério, talvez até sendo alguém realmente assim, que se julga de Deus, nós muitas vezes temos medo de morrer, medo de perder a família, medo de perder o ministério, medo de se afastar. Por quê? Olha, Jesus nos traz uma revelação aqui no livro de João, capítulo 14, versículo 1, que diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. O que é turbar o coração? Né? O que é turbar? Ou seja, não esteja inquieto. Que o seu coração não esteja inquieto. Não esteja com medo. Não esteja em turbulência. Mas creia em Deus e creia também em mim. Então, o Senhor Jesus nos dá uma revelação aqui para aqueles que têm o seu coração temeroso das coisas negativas que possam acontecer. Ele diz assim, para que venha crer nele e que venha crer em Deus. E aqui logo embaixo, no versículo 2, ele diz assim: porque na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou teria dito, vou vos preparar lugar. Então, muitas vezes, o medo que nós temos dentro de nós, a insegurança, a falta de perseverança, a falta de certeza do que nós estamos fazendo, está ligado diretamente da forma que nós acreditamos em Deus. Como que Jesus quer que nós acreditemos em Deus? Acreditemos de tal forma que possamos confiar que na casa do Senhor há muitas moradas. Ou seja, o que importa é a nossa salvação. A partir do momento que nós somos salvos, nada pode atingir a nossa alma. Nenhuma crise, nenhum problema, nenhuma situação pode ofuscar a nossa fé. Quando nós vivemos com o coração temeroso, com uma fé ofuscada, é porque então nós precisamos analisar como que nós cremos na nossa salvação. Porque se somos salvos, é o que importa. Deus cuida de nós, o Espírito Santo está em nós. Quando Jesus disse assim, não tenham medo, porque na casa de meu pai há muitas moradas, ou seja, muitos quartos. Há muitos quartos. Porque o Senhor Jesus disse, senão eu iria preparar um lugar para vocês. Mas eu vou reservar, arrumar esses quartos para vocês. E depois eu vou voltar e quero ter vocês comigo, como diz aqui no versículo 3. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então o plano de Deus é maravilhoso, porque o primeiro plano de Deus, que foi a criação, infelizmente também foi frustrado. Assim como talvez você tem planos na sua vida que são frustrados, os planos de Deus também foram frustrados no início. Ele criou o jardim do Éden, ele criou o homem, colocou a sua própria vida dentro do homem, soprou nas narinas do homem. Nenhuma outra criação ele fez assim, tudo ele criou pela palavra, mas o homem então, ele formou pelas suas mãos e colocou a sua vida ali dentro. E o sonho de Deus era o quê? Todo dia, na viração do dia, à tarde, ele descia para conversar com o homem, para falar com o homem. E o plano de Deus se frustrou quando o diabo veio, então, e convenceu o homem a pecar. O homem pecou e o que aconteceu? Ele se afastou de Deus. Mas o Senhor Deus, ele fez um plano maior ainda. Ele
criou um plano maior ainda. E qual foi esse plano? Ele disse assim: então, já que eu não posso descer e ter comunhão com o homem e me relacionar com o homem, então eu vou fazer na minha própria casa, um lugar para receber toda a humanidade. Então, Deus transformou de um grande pecado, de uma grande coisa ruim, em algo maravilhoso, porque Deus nos ama. Ele colocou a sua vida em nós e Ele quer estar conosco, Ele quer viver conosco. E a palavra de Deus diz: vós sabeis o caminho para onde eu vou. Ou seja, além de eu ir, eu estou mostrando para vocês o caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E eu quero te dizer uma coisa, meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo, você que está nos assistindo. O plano de Deus, ele é maravilhoso. O plano de Deus é tremendo. A Bíblia diz que no céu não haverá tristeza. No céu não haverá choro. No céu não haverá, de maneira nenhuma, nada que possa permitir que você esteja triste. Então, quando você olha para onde você vai, quando você olha para o céu do Senhor, para aquilo que Deus tem preparado para você, então todas as outras coisas são ofuscadas. O que o diabo quer? O diabo quer nos iludir. Ele quer nos iludir com as coisas, então, deste mundo. Ele quer nos iludir com os problemas. Então, nós nos importamos muito com muitas coisas e criamos problemas e situações para essas coisas. Você pode ver que a maioria dos problemas, 99,9% dos problemas que você tem, você mesmo criou, você mesmo desenvolveu esses problemas. O que Deus quer, o que Ele deseja, é que nós venhamos olhar para o céu. Porque a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para as pessoas que o amam. Então, com certeza, meu amigo, minha amiga, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou para você. Imagine como é o céu agora. Imagine como que é a nova Jerusalém, que desce como uma noiva preparada para o seu noivo. Imagine. Não é assim, porque nunca subiu ao pensamento, ao coração, nem os ouvidos ouviram, nem os olhos viram o que Deus tem para a sua vida, o que Deus tem para você. É maravilhoso, é tremendo. Então, o que é importante? Você desfocar e começar a dizer assim: eu sou salvo, e isso que importa. Eu não vou ficar criando problemas dentro do meu casamento, eu não vou ficar criando problemas com as pessoas, e nem vou ficar fazendo dívidas para ficar rico, e nem vou ficar trabalhando 18, 19, 20 horas por dia. Mas eu vou viver a minha vida, eu vou dar atenção para as pessoas que eu amo, e eu vou me preparar para a volta de Jesus. Eu vou me preparar para me encontrar com o Senhor, para entrar no céu, para ver a glória de Deus. Eu vou me preparar para isso. Porque, na verdade, existem muitas pessoas que estão perdendo por muito pouco aquilo que Deus tem para elas. E eu me lembro como se fosse ontem, há 30 anos atrás. Eu tinha 10 anos. E o pastor que me batizou estava pregando. E ele tocava uma guitarra, era vermelha e branca, e ele chorava, e ele dizia assim: existem tantas pessoas, por tão pouco, perdendo a glória, a grandeza da salvação, da nova Jerusalém, que vem do alto. Ele disse isso há 30 anos atrás, e isso entrou no meu coração como uma flecha. Entrou dentro de mim como uma flecha. E até hoje está aqui. E quando então eu me vejo numa situação contrária àquela que pode me impedir de entrar no céu, eu penso: é muito pouco perto daquilo que Deus tem para a minha vida. Meu amigo, minha amiga, é muito pouco.
você tem perdido talvez a sua salvação por muito pouco. Você tem perdido talvez o seu encontro com Deus por muito pouco. Então é momento de você repensar. É momento de você repensar o que Deus tem feito para você, o que Deus tem feito na sua vida. É momento de você repensar se você tem perdido por muito pouco. Esse pastor, logo depois ele caiu. Ele mantinha um caso com 2 jovens da igreja. Infelizmente, ele foi mudado de igreja, foi para outro estado, chegou lá, cometeu os mesmos erros, foi transferido, cometeu os mesmos erros, até então que ele foi expulso do ministério. O que eu quero te dizer é que não depende de mim, não depende do homem, nem do pastor, nem de ninguém, depende só de você. Porque se você tiver o Espírito Santo, você vai vencer todas estas coisas e você vai poder entrar na presença de Deus. Porque aquilo que está reservado para você não se compara aos problemas e às situações que você tem vivido aqui. Os cristãos tinham essa consciência porque eles tinham um Espírito Santo. E quando então eles eram colocados na parede para morrer, eles preferiam morrer do que deixar o Espírito Santo. E hoje nós vemos o quê? Hoje nós vemos as pessoas deixando Jesus por qualquer motivo, por qualquer coisa. Mas aqueles que são de Deus, eles permanecem na igreja, eles permanecem fiéis ao seu pastor, ao seu ministério, ao seu chamado. Mesmo que lhes custe a vida, eles não abrem mão de servir ao Senhor Jesus. Todos os apóstolos morreram de forma bruta, com exceção do apóstolo João, mas com muita perseguição, com muita dor. Eles eram açoitados e gostavam de ser açoitados. Mas e hoje? Hoje qualquer coisa tira as pessoas da presença de Deus. Por quê? Porque elas não receberam o Espírito da verdade. Jesus nos ensina logo mais, em alguns versículos, ele diz o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós os conheceis, porque ele habita em vós e estará convosco. Então, para que nós possamos receber e entrar na glória, nós temos que receber este conselheiro. E no versículo 15, ele fala assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu vos darei outro Consolador. Então, existe uma condição para que nós possamos andar no caminho, que é receber o Espírito Santo, que é ter o Espírito Santo na nossa vida. Meu amigo, minha amiga, se você não está firme, é porque você não tem recebido esse Espírito. Se você não está andando no caminho, é porque você não tem sido guiado por esse Espírito Santo. Então você deve pedir para receber este Espírito. Por quê? Porque ele estará conosco para sempre. Não só aqui na terra, mas no céu também. E também ele será o Espírito da verdade, ou seja, não haverá mentira em nós, não haverá pecado em nós, não haverá em nós nada que cresça e que nos afaste de Deus, porque ele nos trará a verdade. Está aqui, que o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber? Porque o mundo gosta das coisas do mundo. Se você não tem o Espírito Santo, você sente falta do mundo. Você sente falta das drogas, das companhias, dos comportamentos, das noitadas, porque você não tem o Espírito Santo. Mas quando você tem o Espírito Santo, então você se recusa a fazer qualquer coisa que venha desagradá-lo. Por quê? Porque quem faz as coisas no mundo e quem vive no mundo não pode ter o Espírito Santo de Deus. De maneira nenhuma. Porque a Bíblia diz que não vê e nem o conhece. Então, enquanto você gostar das coisas do mundo, o Espírito Santo não vai vir sobre você. Porque quando o Espírito Santo estiver sobre você, você vai ter medo de pecar. Você vai ter receio de se afastar de Deus. Porque nem o conhece, mas vós o conheceis. Então, que o Espírito de Deus possa falar na sua vida, que você possa conhecer este Espírito, que ele possa estar sobre você. Porque quando você recebê-lo, ou você se encher dele, porque talvez você pode ter recebido o Espírito Santo, mas ele está lá, apagadinho dentro de você, vazio, você se sente vazio,
Mas quando você receber esse Espírito sem limites, então, meu amigo, minha amiga, nada vai te ofuscar. Você não vai ter mais medo de nada, nem de ninguém. Você não vai ter mais medo das coisas deste mundo. Você não vai ter mais medo de morrer. Você não vai se sentir frustrado porque não tem um carro importado, nem uma casa na praia. Você não vai trabalhar por esses objetivos, mas a sua vida vai ser gasta para louvar e adorar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Essa é a palavra que eu tenho para hoje. Não perca nada, nada. Não deixe que nada seja maior do que aquilo que Deus tem preparado para você lá no céu. A nova Jerusalém, que desce preparada como uma noiva para o seu noivo. Tá bom? Deus abençoe você. Esta é a palavra de hoje. Eu gostaria de relembrar que nós temos os nossos cultos às quintas-feiras, às 19h30, Rede da Família. Você não pode ficar de fora. Também aos domingos, às 19 horas, o grande culto de celebração, onde a palavra de Deus é ministrada poderosamente. Sábado nós temos a Conexão Jovem, às 19h30. Você que é jovem aí, de 10 a 99 anos, vem para a Conexão Jovem, vem receber de Deus. E também nós temos esse trabalho, que é o sacerdócio às terças-feiras nas casas. Nós temos o sacerdócio no lar, aonde que você vai receber a palavra de direcionamento da presença de Deus. Se você não tem a pulseira, adquira a pulseira. Nós estamos num propósito de 12 semanas. Estamos já entrando para a 4ª semana. Ainda falta 8 semanas. Não tira sua pulseira por nada. E agora o último domingo que nós vamos entregar para você então a lamparina representando as 5 virgens prudentes. Tá certo? Deus abençoe a sua vida ricamente em nome de Jesus. Estamos aí com toda a fé, com toda a força, através também do nosso canal do YouTube. Então eu gostaria que você entrasse lá no nosso canal do YouTube, Igreja Cristã Colheita Sacerdócio, se inscrevesse, curtisse, né, o canal e compartilhasse esses vídeos para seus amigos pelo Facebook, pelo WhatsApp. Quanto mais você fazer isso, mais nós atingiremos as pessoas para conhecerem o Senhor Jesus. Tá bom? Deus abençoe você, graça e paz. Até mais.